Homoafetivo abre um futuro para o Brasil através da OAB. Parada é um dia de festa, de celebração, mas é um dia também de apresentar uma agenda política. Uma agenda política? Eles fizeram muito mais que isto. Eles abriram um futuro para o Brasil. E não é através da política, é através do judiciário, é através da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. É isto que esta matéria pretende mostrar. Manuel sonhava casar-se com Rafael. Manuela sonhava casar-se com Isabela. Aí está, os dois sonhando se casarem. E se casaram sim, por amor, através da união de vontades. E por valor legal, se casaram através da Constituição. Vivi até os 70 anos para ver isto. E assim nasceu o homoafetivo, um neologismo da lavra da desembargadora Maria Berenice Dias. Como foi que isto aconteceu? E o homoafetivo é constitucionalmente admitido? Agora, Rafael casa com Manuel e a Isabela com a Manuela legalmente, constitucionalmente. Como é que isto pode acontecer? Aqui está. Foi através da mutação constitucional jurisdicional. O que é isto? É uma forma de ativismo judicial. São esses recursos que o juiz tem para o juiz agir através do seu convencimento de mudar a forma de interpretar um texto legal. Ainda tem também a nosso favor, para desenvolvimento deste trabalho, a analogia, que é outra forma também do juiz resolver uma questão quando ele não tem explicitamente na lei a fórmula de como resolver uma questão. Então estamos aí diante do ativismo judicial. Foi ele que criou o homoafetivo na sua forma de mutação constitucional jurisdicional, que é o poder que o juiz tem de hoje ler um texto, interpretá-lo de uma forma, mas no dia seguinte mesmo, por convencimento, ele lê aquele mesmo texto e o interpreta de forma diferente. Ele não pode mexer literalmente no texto, ele não pode mudar uma vírgula, botar um ponto, nada disso, mas ele pode passar a entender o texto de forma diferente, e que foi exatamente o que aconteceu com o homoafetivo. O que foi que aconteceu? Ele leu o artigo 226, que diz claramente: a união estável é entre homem e mulher. Mas uma ação que chegou lá no Supremo Tribunal Federal pleiteava que o Rafael podia casar com o Manuel e a Isabela com a Manuela. E eles tiveram que ler um pouquinho mais e passaram a interpretar da seguinte forma: ora, se eu impeço que o Manuel case com o Rafael e a Isabela com a Manuela, eu estou atingindo um outro instituto constitucional, que é o da dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º, inciso 3º, e é pétreo. Ora, mas tem um mais forte que este ainda, que é o artigo 3º, inciso 4º, que diz: é vedado discriminação por sexo. Somando esses 3 artigos, foi possível passar a ler, por ordem, por determinação do Supremo Tribunal Federal. Nós hoje somos obrigados a ler o artigo 226 de forma diferente. Não, a união estável não é entre homem e mulher. A união estável é entre pessoas, não interessando o sexo. É isto mesmo. É assim que temos que ler daqui para frente o artigo 226. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, temos que lê-lo assim: artigo 226. A união estável é entre pessoas,
não interessando o sexo. Isto foi conseguido graças ao ativismo judicial, na sua forma de mutação constitucional jurisdicional. Mas quem fala mal do ativismo judicial é porque não sabe da sua origem nobilíssima. Veja, será um dos ministros do STF que vai nos dizer sobre a origem do ativismo judicial. Escutem só. Bares, restaurantes, com aquela tabuleta, no Negroes allowed, não se permite a presença de negros. Isso, nesse estado do Sul onde eu vivi, era algo que se constatava diariamente. Pois bem, a Suprema Corte, em 54, reverte esse precedente que já superara mais de 50 anos, e reconhece que a fórmula iguais, mas separados, é inerentemente injusta e inconstitucional porque discriminatória. Mas isso foi possível graças à prática de ativismo judicial. Aí está, é o ativismo judicial que acabou com o apartheid nos Estados Unidos, acabou no Brasil com qualquer discriminação sexual, e hoje somos obrigados a ler o artigo 226 de forma diferente por determinação do Supremo Tribunal Federal. É proibido ler o que está lá. A união estável é entre homem e mulher. Não, a união estável é entre pessoas, não interessando o sexo. Mas este milagre, esta metamorfose, pode ser aplicada a outros institutos e produzir também benefícios tão ou maiores que estes 3 institutos produziram. E nós precisamos muito destas mutações, dessas transformações. Combinando 3 institutos, criou-se o homoafetivo, uma metamorfose de dar inveja, a metamorfose das borboletas. Aí está a união estável entre pessoas. No momento em que se combinaram esses 3 artigos, esses 3 institutos da Constituição, nasceu o homoafetivo. Mas por que não usar este mesmo processo, esta mesma técnica, para produzir outros grandes benefícios aos brasileiros? O homoafetivo abre um futuro para o Brasil. O homoafetivo, olha só que responsabilidades que você tem. Você abriu um futuro para o Brasil. Podemos criar através desta técnica, através da técnica que fabricou o homoafetivo, podemos criar o tripé que pode botar o Brasil em pé através da OAB. Tem que ser através da OAB. Como? Nós vamos conseguir este tripé, que aqui está, são 3 pés. E o primeiro pé é o governante sem despesas de campanha. A eleição custo zero de campanha. Campanha custo zero, financiamento de campanha zero. Zero é possível, basta que juntemos a tecnologia com o que manda a Constituição. E teremos então um governante eleito sem gasto de campanha. E quem vai nos possibilitar isto é a urna eletrônica, este milagre nosso, milagre brasileiro, a urna eletrônica. Mas ela é irmã do caixa eletrônico e quem disse isso foi o ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes disse: a urna eletrônica é um caixa eletrônico. Isso é fundamental, porque se nós dermos à urna a versatilidade do caixa eletrônico, nós poderemos eleger um governante saído da nossa cabeça. Vamos explicar o que é isto. A urna é um caixa eletrônico. A urna é um caixa eletrônico. Quando o ministro Gilmar Mendes disse agora em 2017, ele diz que a urna é um caixa eletrônico. Os ingleses já tinham feito inclusive uma experiência para mostrar isso e dizendo taxativamente: o voto online é tão seguro quanto o banco online. Sobre isso eu fiz até versinhos que vou lhes mostrar. E também
Se nós realmente pudermos fazer a eleição combinando essa tecnologia com a Constituição, nós vamos ter o governante sem despesas de campanha, financiamento de campanha zero, uma economia hoje sabida de ser 3,5 bilhões de reais. Veja que economia se vai fazer se o que eu estou defendendo neste trabalho vingar. E eu não estou atrás de outra coisa que não seja o cumprimento da nossa Constituição através desta maravilha que fizeram com o homossexual, transformando-o em um cidadão respeitável com o nome de homoafetivo. Vejam só a experiência inglesa que foi muito antes de o ministro Gilmar Mendes dizer que esses dois são irmãos, os ingleses já tinham dito isto e provado. No Reino Unido, onde cada vez menos gente aparece para votar, o voto eletrônico pode ajudar a superar a apatia das pessoas se puderem votar no toque de um botão, onde houver uma conexão da internet. Mas será tão seguro e acessível quanto votar numa zona eleitoral, onde os eleitores depositam pessoalmente sua cédula dentro da urna? Bem, um sistema foi desenvolvido e seus criadores dizem que é tão seguro que um dia todos poderemos votar em eleições governamentais no conforto de nossos lares. Agora, vamos testar a votação online. Vejamos como o sistema funciona. Este console de videogame se conecta ao computador central através da internet. O computador registra a ligação de EMA e de que tipo de aparelho vai votar. Então, envia de volta uma ficha de votação eletrônica. EMA tem que enviar sua identidade e a senha correta antes de poder votar. O sistema verifica se combinam e se EMA não votou ainda. O programa oferece um teclado para cada aparelho. Então aqui Jake pode digitar seu nome e senha. Quando termina, seu voto é codificado e está a caminho para o computador central. Os votos estão começando a chegar. E até agora, o sim está bem na frente. Parece que a vitória é do sim. O resultado final é 43 sim e 6 não. Mas, na prática, ele se compara à segurança testada e garantida da zona eleitoral? Kim tentou enganar o sistema e votar 2 vezes. Ele me disse com educação que eu já tinha votado e não poderia votar de novo. Mas seria possível entrar no sistema e levá-lo à destruição? Potencialmente, se misturar toda a força de todos os computadores do planeta e dedicar algumas semanas para isto, você até poderia decodificar a informação, mas seria a dificuldade de hoje. O nível de segurança se compara de bancos online. O que nossos eleitores em casa acham do sistema? Acho que é uma boa ideia, poupa muito tempo. Não temos que sair de casa, basta sentar e votar no conforto do seu próprio sofá. É demais. O nível de segurança se compara de bancos online. Aí está a urna eletrônica. E a grande descoberta que os ingleses já tinham feito e que agora o Gilmar Mendes confirma aqui para o Brasil. Aí está, os dois são irmãos. Mas a experiência inglesa provou que o voto online é tão seguro quanto o banco online. Uma posição oficial brasileira, que é a do Gilmar Mendes, afirmou que a urna é um caixa eletrônico. O presidente da OAB conquistou junto ao Supremo Tribunal Federal a proibição de as empresas doarem um níquel sequer, seja ao candidato, seja ao partido. Registro recentemente a importante parceria com esta Suprema Corte, que acolheu proposta da Ordem dos Advogados do Brasil, proibindo doações de empresas às campanhas eleitorais, matriz de tantas ilicitudes que, neste momento, causam assombro e repugnância à sociedade. Esta providência mostra-se eficaz. Basta observar a presente campanha eleitoral,
despojada de aparatos caros e extravagantes, e que, em vez de informar eleitor, buscavam, muitas vezes, iludi-lo, e, de quebra, ainda, poluíam as nossas cidades. Aí está o pé número 1, que vai nos dar o governante sem despesas de campanha, a eleição financiamento zero. Como é que nós vamos conquistar esta benesse para todo o povo brasileiro? Usando a mesma técnica que produziu o homoafetivo. Ali no pezinho que está a união estável, nós substituímos por todo o poder emana do povo, que vem desde a Constituição de 1934. Ele já foi repetido 5 vezes, sem alcançar a sua materialização. Ele é uma norma programática. Lá está ele desde 1934. Inclusive, nas constituições ditatoriais, ele esteve presente. 37, 67 e 69, lá estava o tempo todo. Todo o poder emana do povo, esperando uma chance, uma ferramenta para ele ser implementado. A união estável durou muito menos tempo esperando sua implementação. Este aí está aí desde 1934. As ferramentas chegaram. Agora ali no outro pezinho, aonde está a dignidade da pessoa humana, nós vamos colocar algo também que diz respeito à dignidade do povo, do eleitor, que é a sua soberania. Olha aí, ao não dar a esse eleitor o direito à sua soberania, nós estamos mexendo com a dignidade dele. Olha como ele caiu certinho, substituindo o outro pé que deu o homoafetivo. E lá no outro, onde nós temos vedação, a discriminação por sexo, nós vamos também substituir pelo voto direto, que hoje não exercido como voto direto, também discrimina o eleitor, coloca-o em inferioridade ao partido. É uma discriminação. Veja como a analogia aí é perfeita. Com esses 3 combinados e com o modo que vou mostrar tecnicamente como fazer, nós temos que associar tudo isso à técnica. Lá o homoafetivo nasceu simplesmente de juntar esses artigos. Aqui, além de juntar esses artigos, para nós podermos fazer cumprir o primeiro pezinho ali, exatamente como se tratou da união estável, para se fazer cumprir aquele todo poder realmente emanar do povo, precisamos da tecnologia e a temos. O ministro Gilmar Mendes disse que a urna eletrônica é um caixa eletrônico. Vamos transferir para a urna eletrônica todo o empenho de produzir aquele governante que realmente o eleitor quer. Mas vamos ver, dito em sala de aula, dito para a garotada que caminha para ser no futuro alguma coisa dentro do direito, até quem sabe ministro do próprio Supremo Tribunal Federal, é um professor de direito constitucional que em sala de aula está definindo para aquela garotada que amanhã vai exercer suas funções no direito, ele está definindo o que é voto direto. Escute o que é voto direto ensinado à meninada de hoje. Voto direto é aquele em que o povo tem o direito de escolher o seu representante sem intermediários. Ninguém está entre o eleitor e o eleito. Como disse o professor em sala de aula, o voto é direto, do eleitor no eleito. Isto é o que a Constituição quer. Na prática não acontece. Mas, se nós usarmos essas técnicas que estão aqui, a mesma técnica que fez o homoafetivo, que fabricou o homoafetivo, que bastou juntar esses 3 artigos que estamos vendo aí, o 226 com o da dignidade da pessoa humana e o da vedação à discriminação por sexo. Combinando esses 3, pronto, produziu-se o homoafetivo. Bastou isto. Agora, se nós ali do outro lado juntarmos, combinarmos o artigo 1º, que é o todo poder emana do povo,
com a soberania popular, que lembra a dignidade. A dignidade do eleitor se tem respeitando a sua soberania, que é feita através do voto direto. E o voto direto é tão nobre, é tão importante para manter a dignidade do eleitor, para manter a soberania do eleitor, que ele está lá no artigo 60, que é pétreo. Então o voto será direto enquanto esta Constituição durar. Ele é direto, é pétreo, não há o que discutir com este artigo. E ele, o artigo 60, protege, assim, o voto direto, porque só através desse voto direto, como o professor falou ali na sala de aula, é que nós, então, poderemos ter o governante que queremos, através do voto direto. Eu escolhendo quem eu quero, e não eu escolhendo quem o partido quer. Somando esses três, combinando esses três, e ainda com o auxílio da urna eletrônica, que coloca o eleitor diretamente falando com o Tribunal Superior Eleitoral, nós estaremos, da mesma forma que fabricamos o homoafetivo, estaremos fabricando o governante sem despesas de campanha. Eleição, financiamento zero. Não vai ser mais necessário o GEDEL se preocupar em encher um apartamento de dinheiro para garantir suas campanhas e ainda garantir as campanhas dos amigos. Claro, vamos também proteger os amigos. GEDEL, não vai ser mais necessário, basta que o povo goste de você e o indique. Você não tem que comprar o povo, e você nem compra, porque aquele dinheiro evapora. E tudo isto, mais a urna eletrônica que o ministro Gilmar Mendes garante que ela é igualzinha à urna eletrônica, ela é irmã do caixa eletrônico, com esses argumentos, pronto, fabricamos o governante sem despesas de campanha, fabricamos a eleição, financiamento zero, e não vamos precisar mais daquele apartamento repleto de dinheiro, GEDEL. Mas eu sou tão entusiasta dessa urna eletrônica, sabendo do seu potencial já há muito tempo, desde os anos 2002, mais ou menos, eu já sabia do seu potencial, que eu fiz versinhos a ela. Para atender esta nação, basta cumprir a Constituição. Ela é clara logo no início, quando apresenta o seu maior princípio. Todo poder emana do povo. Isto não é nada novo. Desde os anos 30 está valendo, só no papel, infelizmente. Mas, com o povo se envolvendo, mostrando não estar contente com o partido nele mandando, uma solução está procurando. E não dá certo! Eles fazem! O nosso dinheiro! Solução que só o Brasil tem. De Santa Catarina, ela vem. O juiz Carlos Prudêncio a criou. De urna eletrônica a chamou. Em Brusque, ela foi testada pelo TSE. Ela foi aprovada. Infelizmente, ninguém notou que ela e o caixa eletrônico são irmãos, que os dois podem dar as mãos, e ela com ele aprender a falar com o eleitor, seja lá onde for, para o eleitor poder saber de quem ele gosta para valer, e valer para o partido aceitar quem o povo indicar. A Constituição quer povo em cima, partido embaixo. A Constituição quer povo em cima, partido embaixo. A urna eletrônica viaja todo o Brasil para alcançar os eleitores e garantir o sucesso do processo eleitoral. Viagens de caminhão, avião, helicóptero, barco e até canoa, em busca de eleitores que vivem distantes das capitais. Para chegar a alguns lugares, a Justiça Eleitoral conta com o apoio da Marinha e da Aeronáutica ou contrata empresas especializadas em transporte. Nós estamos nessa aventura aqui a serviço da Justiça Eleitoral. Nós estamos aqui a serviço da Justiça Eleitoral. Mas se precisarmos de dinheiro para nossas despesas diárias,
É só entrar num posto de gasolina e falar com o caixa eletrônico. O difícil é explicar ao caixa eletrônico por que a sua irmã, a urna eletrônica, sofre tanto. Mas não é preciso submeter a urna eletrônica a esse sacrifício, pois o ministro Gilmar já disse que a urna é um caixa eletrônico e o ministro Lewandowski mostrou que os recursos do Tribunal Superior Eleitoral estão à altura do século XXI. Vejam só. O presidente do TSE acompanhou de perto os testes da transmissão de dados via satélite em locais de difícil acesso. No mês de julho, visitou esta escola da comunidade do Catalão, no Rio Negro, localizada no estado do Amazonas. É uma das 1.400 comunidades que ficam distantes mais de 3 horas da capital. Espalhadas por cerca de 400 municípios em 3 estados, todas as localidades apuraram e totalizaram os resultados por meio de um computador portátil. A tecnologia permitiu agilidade na computação dos votos. Através destas antenas, as informações são transmitidas para a rede de satélites. Os dados chegam nesta sala do TSE. No centro de monitoramento, os boletins de urna são distribuídos para os tribunais regionais eleitorais. Por meio desses equipamentos que nós podemos colher os boletins de urna dos locais de votação, como aldeias indígenas, como locais de votação em cidades que ficam no meio da floresta amazônica. Sem esses equipamentos, nós não conseguiríamos fechar a eleição ainda dentro do mesmo dia. Precisaria haver um deslocamento das urnas eletrônicas por barco, por helicóptero, até um local onde pudessem ser totalizados os boletins de urna. O TSE está pronto para o voto online. E se está pronto, botemos a mão na massa. Um candidato só para botar a cara para fora do partido, muitas vezes ele deixa dentro do partido milhões. Como foi o caso da Marina, a candidata menos cara de 2010, com chance de ganhar a presidência. Ela deixou dentro do partido 30 milhões de reais, que foram obtidos como, gastos como e devolvidos como. Sabemos perfeitamente como todo o mecanismo acontece, porque já não se preocupam mais em esconder. Temos à nossa frente uma verdadeira disputa de cavalos, uma corrida de cavalos, onde há azarões e favoritos. O empreiteiro doa uma importância que atende a todos. É claro que ele aposta mais no favorito e menos nos azarões, mas na certeza de que quem ganhar, seja azarão ou favorito, vai pagar e muito bem o que eles doam. Mas se nós sairmos desta furada e formos para esta forma de obter o governante que a Constituição nos dá, nos permite, ali no lugar do candidato que está saindo do partido, ele não vai mais sair do partido, ele vai sair da nossa cabeça. Nós iremos à frente da urna eletrônica e diremos a ela do nosso livre-arbítrio quem nós queremos indicar ao partido. Iremos indicar ao partido. Então esse indivíduo chegará no partido não custando coisa nenhuma. Para ter uma ideia do universo que o partido vai poder escolher os seus futuros candidatos, ele vai fazer os candidatos. Os nossos indicados serão transformados em candidatos dentro do partido. E ele vai disputá-los, mas disputá-los dentre aqueles que nós estamos oferecendo ao partido. Só para ter uma ideia do universo que este partido vai encontrar para procurar quem vai aderir a ele, a lei, só no caso dos deputados federais, diz ela que aquele estado que se representa lá no Congresso com 20 deputados, cada partido tem o direito de lançar o dobro, 40. Veja só, uns 30 partidos multiplicado por 40, o enorme universo que vai sair da nossa cabeça primeiro, para depois eles, uma vez transformados em candidatos, eles devolverem ao povo. Mas é melhor ler o que eu escrevi do que tentar dizer isto tudo de cabeça. Vamos ler. A urna eletrônica, ser ensinada,
conversará com o eleitor e possibilitará o cumprimento do parágrafo único do artigo 1º da Constituição. O todo poder emana do povo. O que muda? Muda o municiamento do partido. Hoje, o municiamento do partido é feito pela executiva e pelos filiados. A executiva, usando da sua hegemonia, municia a disputa dos cargos a presidente da República, a governadores, a senadores, a prefeitos de cidades importantes e a alguns deputados que serão futuros líderes impostos por esses partidos. Sobra para os filiados gentios, para não dizer gentalha, os que não interessam à executiva. A esta hegemonia partidária, o ministro Aires Brito chama de oligarquia partidária. A sequência inferior faz o todo poder emanar do povo, obedecendo à Constituição, tornando o povo, o eleitor, o municiador de filiados ao partido, que os transformará em candidatos através de um curso de preparo de governantes e os lançará segundo a legislação vigente, como já falamos. Dessa forma, as urnas, como hoje, elas estão nas sessões todas offline. Depois de viajarem de todas as formas possíveis, até em lombo de burro, até em jegue, canoinhas e tudo mais, no ombro de pessoas, elas chegam aos seus destinos todas caladinhas, não falam com ninguém, elas ficam offline o tempo todo, vão offline e voltam offline. Por este processo, elas serão colocadas online, todas elas do mesmo jeito que o caixa eletrônico está online com o centro cérebro do banco, o dono do banco. Então nós ficaremos online com o centro de computação no TSE, aquele centro que vimos funcionando quando o ministro do TSE visitou locais distantes no Brasil. De lá, à velocidade da luz, os resultados chegaram nesse centro de computação que já existe. Uma vez ligadas online, então, quando o indivíduo for votar, como mostramos no slide anterior, simplesmente, ao invés de fluir por aqui dinheiro, negócios, como é com o caixa eletrônico, vai fluir um único elemento: os nomes das pessoas pensadas durante 14 meses, o resultado do pensar do eleitor durante 14 meses, chegando à velocidade da luz no TSE. Após os indicados serem disputados pelos partidos, eles irão fazer um curso aplicado pelo partido que eles escolheram, que terá um currículo básico, onde se ensinará a Constituição Federal, a Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município, aulas ministradas por reconhecidas autoridades em finanças, em segurança, em ensino, em saneamento básico, meio ambiente, saúde, em edificações, enfim, em todas as áreas de interesse governamental. O partido será a escola onde a sociedade vai ensinar o governo a governar. Terminado o curso, os partidos promoverão os seus candidatos de forma homogênea e a custo zero para o erário. Esta forma de apresentar os candidatos já é usual. A mídia tem aquele espaço reservado para os candidatos. Isto vai continuar sendo igual, menos numa coisa. Hoje, aquele candidato cujo partido não tem uma representação expressiva na Câmara, lá no Congresso, ele tem o seu tempo reduzido, como foi o caso do Enéas. Ficou famoso por isso, que ele tinha 1 minuto ou 2 para falar e tinha que falar rapidinho. Isso ele fazia de uma forma exímia. Mas nem todos são Enéas. E este processo dará a todos o mesmo tempo para falar na mídia. Desta forma, atendendo ao princípio constitucional de jamais discriminar a minoria. E fechando todo o processo, virá a escolha final dentre os indicados. A mesma urna que serviu para indicar, serve agora para eleger de vez. Aí está o término do processo, a eleição definitiva.
Para sedimentar a ideia do processo, vamos lembrar que, mais uma vez, que o eleitor terá 14 meses para pensar quem ele vai indicar. Isso vai ter um cronograma. Março, o eleitor indica ao Tribunal Superior Eleitoral e aos tribunais regionais eleitorais de seu livre-arbítrio quem ele quer que concorra na próxima eleição. Em abril, o Tribunal Superior Eleitoral apresenta aos partidos lista dos indicados para filiação, para que os partidos os disputem até o preenchimento das vagas, segundo lei vigente, como eu tentei explicar. Maio, junho, julho e agosto será o período em que o curso de preparo de governantes vai funcionar. Setembro e outubro, os escolhidos transformados em candidatos pelos partidos concorrem aos cargos através da mídia gratuita. Em novembro, a escolha definitiva. Senhor presidente da OAB, está tudo pronto para completar a sua obra. Aí, prontinho. É só combinar esses 3 artigos e levá-los ao STF e cobrar deles. Ora, gente, aí vocês, seus 11 deuses, vocês não fizeram o homoafetivo por esse processo? Por que não podem, pelo mesmo processo, dar ao eleitor o governante sem despesas de campanha, a eleição financiamento zero? Homoafetivo abre um futuro para o Brasil e vai dar ao Brasil a alforria do Supremo Tribunal Federal, o STF, através da OAB. Este é o pé 2, que vai libertar o Supremo Tribunal Federal das amarras que o ligam, que o prende ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, quase o subordinando. Vamos ver o pé número 2, a alforria do Supremo Tribunal Federal. Não me parece correto, é uma anomalia total e completa, o ministro do Supremo Tribunal Federal ser escolhido pela presidência da República. Não parece correto. É uma anomalia total e completa ministro do Supremo Tribunal Federal ser escolhido pela presidência da República. Ele deu o diagnóstico perfeito dessa situação. Porém, infelizmente, apesar dele dizer isto lá de dentro do Senado, suas palavras sumiram no vento. Mas podemos fazer algo que ele desconhece, que é conseguirmos isto através do presidente da OAB junto ao Supremo Tribunal Federal. Não há menor dúvida que o Supremo Tribunal Federal é o comando, é a cabeça do Poder Judiciário. Nada prospera no mundo jurídico sem a aquiescência do Supremo Tribunal Federal. Hoje, no entanto, ele é 100% político. Mas, usando a mesma técnica que foi usada para produzir o homoafetivo, podemos igualmente satisfazer a indignação do senador Regufe, ou seja, tornando este judiciário majoritariamente jurídico para cumprir o artigo 2º. Não podemos deixar de cumprir qualquer artigo da Constituição, como aqui, na criação do homoafetivo, não descumprimos nenhum deles, pelo contrário, tratamos de cumpri-los. A alforria do Supremo Tribunal Federal pode ser conquistada com o respeito devido ao artigo 2º, que é pétreo, e diz também com aquela clareza que o outro dizia, a união estável entre homem e mulher, ele diz, o judiciário é independente, mas ainda não entenderam o que é isto, ignoram esse artigo. Mas, se usando o mesmo processo que se usou para produzir o homoafetivo, combinando o artigo 101 com o artigo 2º, teremos um judiciário majoritariamente jurídico e minoritariamente político. Desta forma, através da mutação constitucional e jurisdicional, esses 2 artigos serão atendidos, quando hoje somente o 101 é atendido. Mas como tornar o Poder Judiciário independente ou majoritariamente jurídico? A cabeça do Poder Judiciário é o Supremo Tribunal Federal. Para que ele seja independente, já entendemos
que, pelo menos, ele tem que ser composto por uma maioria de juízes vindo lá do mundo jurídico, de personagens vindo do mundo jurídico. Quem compõe o mundo jurídico? O próprio Poder Judiciário, o Ministério Público e a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Enquanto isso, quem compõe o mundo político é o Executivo e o Legislativo. Esses estão garantidos lá no artigo 101. Podem participar, sim, mas de forma minoritária, de forma representativa e não se tornarem os mais poderosos dentro do Poder Judiciário, como hoje é. Então, o Poder Judiciário, nesse caso, para ele compor o Supremo Tribunal Federal oriundo do mundo jurídico, na sua maioria, a ideia é o Poder Judiciário nomeia 2 ministros do Supremo Tribunal Federal eleitos entre os seus pares. O Ministério Público nomeia 2 eleitos entre os seus pares. A OAB nomeia 3 ministros do Supremo Tribunal Federal eleitos entre os seus pares. Por que a OAB nomeia 3? Porque ela é o útero do mundo jurídico. Ninguém se torna advogado, promotor público, defensor público e até ministro do Supremo Tribunal Federal sem ter sido aprovado pela OAB. Feita a mutação constitucional, jurisdicional, passaremos a ler o artigo 101 de uma forma diferente, como fizemos com o artigo 226, onde dizia claramente a união estável entre homem e mulher, e após aquelas considerações todas e da combinação dos artigos, passamos a ler a união estável entre pessoas, não interessando o sexo. Desta forma, depois desta técnica ser aplicada também para a obtenção da alforria do Supremo Tribunal Federal, leremos o artigo 101 da seguinte forma. Artigo 101, parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, como está escrito lá hoje. Está subentendido de forma tácita, como entendemos lá no artigo 226, aqui também há uma interpretação tácita, porque o presidente não pode ser soberano no outro poder. Então, tacitamente entendemos que ali, ao final deste artigo, como lá também no 226, tem-se que acrescentar a ideia natural, não precisa nem escrever, sem prejuízo do cumprimento do soberano e pétreo artigo 2º, que exige que o judiciário seja independente. Da mesma forma que tacitamente o artigo 226 escondia a expressão entre pessoas, o artigo 101, parágrafo único, esconde a expressão sem prejuízo do cumprimento do soberano e pétreo artigo 2º, que exige um judiciário independente. Esta expressão não tem que estar escrita, ela está implícita, ela é tácita. Aqui tem-se que desentranhar desse artigo 101, parágrafo único, a ideia que está nele, e só o senhor presidente da OAB pode levar esta ideia ao Supremo Tribunal Federal para que ele enxergue esta expressão que está entranhada lá dentro e atire de lá como ele tirou a expressão entre pessoas do artigo 226. Falta simplesmente assimilar que no interior do artigo está essa expressão, sem prejuízo do cumprimento do soberano e pétreo artigo 2º, esquecido de propósito. Ele exige um judiciário independente. E os 4 restantes ficam na mão do presidente para ele nomear quem quiser e o Senado aceitar ou não, mas serão sempre 7-4. 7-4. Desta caneta saíram 8 ministros. O toma lá da cá foi intenso quando esta caneta esteve em ação. Mas, se o Supremo Tribunal Federal for majoritariamente oriundo do mundo jurídico com 7 representantes, esta caneta vai perder muito da sua força. Eles
Esta caneta vai mandar representantes, mas não indivíduos que vão decidir. Então, os 4 restantes, completando os 7 que serão sempre do mundo jurídico, podem vir desta caneta em obediência ao artigo 101, parágrafo único. Eles serão nomeados pelo presidente da República e avaliados pelo Senado, mas em número inferior ao do mundo jurídico. Esta caneta vai perder muito da sua força danosa no Supremo Tribunal Federal. Homoafetivo abre um futuro para o Brasil. É disto que nós estamos tratando. E agora vamos falar sobre o fim do toma lá da cá. É bom deixar claro que fim de toma lá da cá é este. É dos partidos. Fim do toma lá da cá dos partidos. Vamos repetir isto. Homoafetivo abre um futuro para o Brasil, pé número 3, que vai cuidar da eliminação do toma lá da cá dos partidos. O pé chulé puro. Este pé é um pé torto. Só faz gol contra o povo. Este pé é o pé da corrupção. Quem dá o primeiro passo rumo à corrupção é este pé. E nós temos que eliminá-lo. E é possível. Então, quem dá o primeiro passo rumo à corrupção é este pé. Mas existe solução através da mutação constitucional jurisdicional. Como vimos já noutras partes, vimos, esse aí é o terceiro pé e usamos a mesma técnica jurídica para fazer frente ao problema. Aqui fez-se frente à união estável ser entre homem e mulher. Os ministros do Supremo Tribunal Federal conseguiram enxergar ali no 226 algo que estava tácito, escondido, implícito. Na nossa cara estava escrito a união estável é entre homem e mulher. Implícito estava lá. A união estável é entre pessoas, não interessando o sexo. Isso foi graças à combinação de 3 artigos importantes. Combinou-se o 226 com a dignidade da pessoa humana. Ora, se eu não deixo o Manuel casar com o Rafael e a Isabela com a Manuela, eu estou desrespeitando a dignidade a qual eles têm direito aqui na Constituição. E pior, se eu insisto em não permitir que o Manuel case com o Rafael e a Isabela com a Manuela, estou infringindo o artigo 3º, vedado discriminação por sexo. A combinação deles deu prestígio ao homossexual que antes ele não tinha, colocou ele podendo formar uma família, criou-se o homoafetivo. Mas isso foi graças à mutação constitucional e jurisdicional, que agora, neste caso, nós vamos usar a analogia que simplesmente se tira do fato. Ora, pune-se o eleito quando ele trai o partido. Ele não pode praticar infidelidade partidária, mas pode praticar infidelidade ao voto do eleitor. Consertemos isso através da mutação constitucional. Falta ler alguma coisa que está implícito, está tácita neste artigo 56. Tem algo tácito, escondido aí, que foi descoberto no 226 e simplesmente nós vamos descobrir agora no 56. Então, o STF estabeleceu punição para infidelidade partidária e não existe punição para infidelidade ao voto do eleitor. Deste mesmo eleito que, se praticar infidelidade partidária, ele perde o mandato, ele mesmo desrespeita o voto do eleitor, pratica a infidelidade ao voto do eleitor. Que solução tem para isso? Quando o senador ou deputado trai o partido, pratica infidelidade partidária. Ele é drasticamente punido com a perda do mandato. Mas quando ele trai o voto do eleitor, nada sofre. Está certo isto? Esta comparação, pura e simples, constrói a analogia necessária para o Supremo Tribunal Federal também, à luz da mutação constitucional e jurisdicional, fazer ler o artigo 56 com novo entendimento, tal seja um novo entendimento similar ao entendimento que se teve
do artigo 226. Nós não lemos o artigo 226? Lemos. Ele dizia lá a união estável entre homem e mulher, e agora se lê a união estável entre pessoas. Vamos pegar o 56 e arrancar dele algo que está escondido nele, que estava escondido também lá no 226, e os nossos atentos ministros do Supremo Tribunal Federal descobriram. Então, por que não ler, interpretar o artigo 56 da seguinte forma? Não perderá o mandato o deputado ou senador investido no cargo de ministro de Estado. Tá absolutamente respeitado. Nós não vamos tirar o mandato do deputado ou do senador investido no cargo de ministro de Estado. Mas lembrando que ele deve fidelidade ao voto do eleitor, acrescenta-se nesse artigo, sem nada escrever nele, como está lá no 226, não se escreveu nada. Distraiu-se dele, de dentro dele, o que estava tácito, escondido dentro dele. O que está escondido dentro dele? Com o aval do eleitor. Não perderá o mandato o deputado ou senador investido no cargo de ministro de Estado com o aval do eleitor. O presidente o nomeia, tira, arranca ele do legislativo e joga ele lá no executivo. Tudo bem, mas na hora de voltar, precisa do aval do eleitor. Então, da mesma forma que tacitamente o artigo 226 escondia a expressão entre pessoas, o artigo 56 esconde a pressão com o aval do eleitor. Se isto for respeitado, o toma lá da cá vai para o espaço, some, porque ninguém vai querer largar o seu mandato, ir lá prestar algum serviço e ficar com o risco de perder o mandato, pois ele se esconde quando ele comete a falcatrua. Este recurso ele vai continuar tendo, mas o povo estará atento no que ele está fazendo, através simplesmente de dar ao povo o direito que ele tem de votar naquela pessoa para aquele fim, para aquele cargo, e ela respeitar o voto do eleitor.